Bom dia a todos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em seus corações. Nós vamos falar sobre o perdão. O perdão, meus amigos, vem a ser aí uma construção nossa do dia a dia. Nós devemos fazer essa construção dentro de nós, observar a fala do irmão, que foi uma fala infeliz, de repente, de entender o que levou essa pessoa a falar ou agir dessa maneira conosco. Devemos usar de moderação, agir com prudência, né? Observar o que o irmão está passando naquele momento, por que ele tomou essa iniciativa, falou coisas que nos feriu. Será que nós, de alguma forma, nós não promovemos essa atitude do outro? É um caso a refletir. Isso aí seria um questionamento nosso, né? Usar da paciência com essa pessoa, não usar da injúria, da violência para com ela, porque afinal de contas, se fomos nós a receber a injúria e a violência por parte do outro, ainda bem que não fomos nós a causar nenhum mal-estar a ninguém. Esse é o primeiro ponto. Desenvolver a afabilidade e a doçura, né? Ter benevolência para com os nossos irmãos, buscar, através da paciência, analisar toda a questão e assim desconstruir todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa, toda aquela tristeza promovida pelo nosso irmão e começar, através da paciência, da caridade, de um olhar de indulgência, entender o que levou essa pessoa a isso. E quando somos nós a usar da injúria, da violência para com o nosso próximo, será que nós não gostaríamos de ter um olhar de benevolência para conosco também? Isso é importante analisar, porque o nosso convívio em sociedade é necessário. Nós vivemos em sociedade e precisamos compreender essa dinâmica que existe nas relações, né? Essa dinâmica das relações. E o nosso modo de pensar, o nosso modo de ver as coisas, ele deve estar muito pautado no Evangelho, em tudo que Jesus deixa para nós, né? De ensinamentos, que devemos nos reconciliar com as pessoas e devemos ter esse olhar de indulgência, entender as pessoas. Se a pessoa pega e faz alguma coisa conosco, temos um pouco de paciência, não divulgando para as pessoas o ocorrido, mas resolver entre nós e a pessoa. Porque muitas das vezes a gente acaba não usando da indulgência e pelo fato da pessoa ter nos ferido, nós queremos ferir mais a pessoa ainda. Às vezes sabemos de alguma coisa, alguma fragilidade daquela pessoa e usamos desse momento para propagar essa fragilidade. Isso é muito lamentável, isso é lamentável demais, mas nós somos humanos e precisamos rever isso tudo dentro de nós. Trazemos resquícios de outras encarnações, temos coisas dentro de nós a serem arrumadas, né? E perdoar, né? Usar da indulgência, ser caridoso, ser generoso. E isso é difícil, porque Jesus nos fala: abaixai-vos que o Senhor vos elevará.
né? Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita. Mas essa construção dentro de nós, de sermos pacíficos, de termos paciência com as pessoas, ela leva tempo. É uma construção que é para baixar um pouco do nosso orgulho, da nossa vaidade, e vai trabalhando tudo isso dentro de nós, porque o que queremos às vezes, o que queremos na maior parte darmos uma resposta à altura, revidarmos, né, uma fala do irmão, quanto mais assim público, no lugar onde existam outras pessoas, onde estamos sendo expostos, né, a gente quer sempre dar uma resposta à altura, porque às vezes aquela pessoa está querendo nos diminuir, né, diante de outras. Mas existe sempre uma maneira de nos sairmos bem sem agirmos da mesma forma que a pessoa está agindo conosco. Usando, na maior parte das vezes, de uma gentileza dobrada em relação à pessoa. Mostrando os nossos pontos positivos, ou de uma certa maneira, sem precisar até justificarmos, porque as pessoas nos conhecem, elas conhecem a nossa história, né? E ainda que nós tenhamos falhas, todos somos humanos, todos estamos aqui num processo igual, um processo de evolução em busca do nosso progresso. Nós possamos construir em nós o perdão. Porque não é fácil perdoar, a gente sabe, mas é necessário que possamos abrir o nosso coração ao perdão, que possamos desconstruir esses sentimentos, né, de tristeza, de amargura, de guardar lá dentro da caixinha, né, dos nossos sentimentos, o que o outro fez conosco, porque muitas das vezes a gente descuida com as palavras e a gente faz com o outro até sem perceber, né? Com o próximo. E nós devemos fazer esse exercício do perdão, porque nós, através do pedido de perdão, quando nós pedimos perdão a alguém, ou quando nós nos redimimos com a pessoa, quando nós não conseguimos ainda chegar e nos colocar aí na condição de quem errou, nós podemos fazer um exercício de perdão a partir de uma prece que fazemos pela pessoa que nós ferimos com as palavras ou com alguma ação. Começar por uma prece, rezar pela pessoa, pedir a Deus que ela tenha saúde, paz, prosperidade, que remova do coração dela toda a tristeza que causamos a ela, que possamos usar de indulgência para com a pessoa, olhar sempre o lado bom, olhar tudo que ela fez de bom e tudo que ela construiu de bom e tudo que ela já semeou de bom. Existia uma tribo africana em que, quando um membro da tribo errava em alguma coisa, fazia-se um círculo e colocava aquele membro no meio. Colocando aquele indivíduo no meio, todos que estavam em torno, cada um ia falando das coisas boas que essa pessoa praticou no decorrer da sua existência, fortalecendo cada vez mais as virtudes dessa pessoa. E à medida que a pessoa vai escutando, ele vai se fortalecendo. E aquele mau ato, aquela atitude, né? Aquela atitude impensada, né? Aquele ato ruim, é deixado de lado e ele repensa aquilo, né? O que ele errou e passa a não errar mais. Então, olha, é uma
é uma tribo africana e eles têm uma sabedoria tão grande. Por que a gente não pode fazer esse exercício com os nossos também, não é? Pensar em tudo que a pessoa fez de bom para nós, ao invés de enfatizar só aquele ato ruim, aquela fala desconfortável, né, que nos causou tanta dor. Bom, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça com todos vocês, que possamos construir o perdão dentro de nós. Fiquem com Deus.